Antes de entrar no tema principal da minha fala, eu vou tratar aqui dos aumentos abusivos do preço do combustível no meu estado. É um tema que já me levou à ANP no Rio de Janeiro, por conta da situação gravíssima de Cruzeiro do Sul, e agora generalizou-se. Nós temos jornalistas, temos pessoas da sociedade cobrando explicação por que esse abuso por parte dos que comercializam combustível no Acre, aumentando injustificadamente o preço dos combustíveis. Vossa Excelência já tinha denunciado aqui as passagens aéreas. Mas eu acho que um dos papéis nossos é ajudar o consumidor, o cidadão. Correto. Não tem como. O outro tema que eu vou tratar exatamente diz respeito ao direito do cidadão de ter respostas quando faz algumas perguntas. E eu vou tratar desse tema, vou apresentar um requerimento. Tenho lido a imprensa do Acre, tenho acompanhado, estou indo para lá hoje e eu estou entrando com um requerimento. Aqui posso já iniciar fazendo a leitura dele. Um requerimento onde apresento para o ministro de Minas e Energia, como requer o regimento do Senado Federal, e busco a informação no âmbito da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, a ANP. As agências foram criadas no país para regulamentar, para acompanhar, para monitorar, para estabelecer regras de funcionamento de alguns serviços nesse país. A ANP não é diferente. E eu estou requerendo, com fundamento no artigo 216, no inciso 1º do Regimento Interno do Senado Federal, combinado com o disposto no artigo 50, parágrafo 2º da Constituição Federal, que dá essa prerrogativa aos senadores, e eu estou exercendo esse mandato e faço isso em nome do povo do Acre. Eu estou encaminhando, então, esse requerimento, que tem que ser encaminhado ao ministro de Estado de Minas e Energia, mas ele vai alcançar a Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, a ANP. E o primeiro questionamento que faço, senhor presidente, o preço da gasolina no estado do Acre já passou, em alguns momentos, da marca de R$ 4,50. Preço de 1 litro. Não estou falando de um galão, estou falando de 1 litro de gasolina. Em 20 dias, a imprensa identificou, eu parabenizo os jornalistas, os veículos de comunicação, e aqui complemento esse trabalho, porque é minha prerrogativa fazê-lo. O valor cobrado do consumidor final sofreu elevações. E, nesse cenário, os postos de gasolina reduziram suas aquisições e começaram a demitir funcionários sob a expectativa de queda na comercialização do combustível. E eu faço a pergunta no meu requerimento: o que justifica as recentes elevações abusivas no preço do combustível, especialmente na gasolina no estado do Acre? Essa é a primeira pergunta. A segunda: qual foi a variação em termos percentuais e nominais do preço da gasolina no resto do Brasil? Quanto que variou? Eu estou buscando isso porque a Agência Nacional de Petróleo ela tem um relatório semanal, acompanha o preço dos combustíveis em todos os estados, e é com base nesse acompanhamento que eu quero um posicionamento da ANP. Qual foi a outra pergunta do meu requerimento? A variação em termos percentuais e nominais do preço da gasolina no estado do Acre no período de janeiro a outubro de 2015. Essa é a pergunta que faço, com base no levantamento semanal da mesma agência ANP. No período de janeiro a outubro de 2015, a variação de preços de combustível no estado do Acre foi maior que a observada no âmbito nacional. Eu pergunto, por quê? E, se a resposta for afirmativa, que será certamente, quais as razões? E, por fim, quais são os itens
de custo e seus respectivos valores na formação do preço da gasolina comercializada no Brasil e também no meu estado. Normalmente jogam para o ICMS, mas o ICMS é cobrado em todos os estados da federação. Eu estou fazendo um levantamento no meu gabinete, vou levar para o Acre, quanto que é o ICMS em todos os estados. Porque se o ICMS for exatamente o mesmo na maioria dos estados, o estado do Acre não pode ter a gasolina mais cara do mundo. Já vim aqui reclamar de preço de passagem, venho reclamar do serviço de telefonia, do preço e da qualidade da oferta do serviço de energia elétrica, senhor presidente. Então, eu estou encaminhando esse requerimento, que acabei de fazer a leitura. A justificativa se dá, obviamente, pelo sofrimento que a população tem. Aumento de combustível abusivo é meter a mão no bolso do cidadão, do contribuinte. E eu, como membro da Comissão de Fiscalização e Controle do Senado Federal e Defesa do Consumidor, me sinto no dever, na obrigação de trazer temas como esse e prestar conta para a população do meu estado, especificamente, sobre esses temas. No dia 5, dando desdobramento às denúncias que fizemos aqui dos apagões, nós vamos ter uma audiência pública na Assembleia Legislativa do Estado. Quero já de pronto agradecer o governo federal, que está mandando as autoridades, falei com o ministro Eduardo Braga, falei com o diretor-geral da ANEEL, Dr. Romeu, também com o presidente da Eletrobras, e vamos levar todas essas autoridades, os representantes desses órgãos, para a senador Assi, Vossa Excelência que acompanha isso, para que eles possam, numa audiência pública na Assembleia do Acre, que vai ser dia 5, eu estarei lá, junto com os parlamentares, os deputados, e agradeço ao presidente da Assembleia que aceitou a minha sugestão. Estamos fazendo essa sessão, essa audiência na Assembleia, eles vão ter que esclarecer por que os apagões Acre e Rondônia, quem são os responsáveis, por que houve, a quem a população deve se dirigir na busca dos seus direitos, quem perdeu seus equipamentos, quem teve prejuízo, apagões de 5 horas. Olha o tamanho do dano, é irreparável para algumas famílias, sejam de área rural, sejam das cidades. Tem gente que perdeu, pegou um empréstimo, comprou equipamento, estava começando algo, tomou um prejuízo desse, num momento de dificuldade como esse. Então, eu estou trabalhando com esses temas porque entendo que dizem respeito àquilo que o cidadão quer que a gente fique vigilante, que a gente atue. É obrigação do Estado brasileiro prestar serviço com qualidade e num preço justo. Não é possível. E eu ouço a parte de Vossa Excelência, senador Assi, para encerrar minha fala, e Vossa Excelência será o próximo orador inscrito. Meus cumprimentos, senador Jorge Viana, pela sua fala. Por várias vezes, tanto eu quanto Vossa Excelência já subimos à tribuna para falar sobre, primeiro, a importância da energia elétrica. Segundo, o preço da energia elétrica nos nossos estados, tanto em Rondônia quanto no seu estado do Acre. Acontece que, após o início da operação, mesmo que parcial, das usinas de Santo Antônio e de Jirau, parece que as coisas pioraram. A expectativa era, com certeza, que iriam melhorar. Mas, inclusive, melhora do preço, melhora do serviço prestado, mais segurança, né, a melhora da energia. Era geral. E a piora menor foi preço, geral. Melhor qualidade. E aconteceu exatamente o inverso. Aumentou o preço e diminuiu a qualidade. Não se passa um dia sem um apagão no estado. É Porto Velho, é Ariquemes, é Jaru, Ji-Paraná, Ouro Preto, Rio de Moura, Cacoal, enfim. É preciso que se tome uma posição e se diga qual é o motivo que isso está acontecendo. E se tiver algum problema a ser resolvido com relação às torres, ao linhão, vamos nos programar, vamos preparar e avisar a população, olha, dia tal, hora tal, vai ter um problema de energia em função de
Então, é preciso que isso aconteça. A população não pode ficar sem uma explicação e sem uma orientação com relação à nossa energia, que hoje nós somos exportadores de energia. Até pouco tempo, nós éramos totalmente importador. Hoje, a nossa região já é exportadora de energia. Meus cumprimentos pelo pronunciamento. Obrigado, senador. Eu incorporo com satisfação. E aí chegou aqui o colega senador Rigufe, que tem sido, aliás, tem feito de sua atividade política a defesa do cidadão, do contribuinte, sempre usa esse termo. E eu tenho atuação aqui como vice-presidente, como membro de várias comissões, tenho procurado jogar em todas as posições e fazer uso do acúmulo que adquiri na vida pública para defender meu Estado, lutar por emendas, fazer com que temas importantes possam ter boas legislações aqui na casa, como a Lei de Acesso à Biodiversidade, como o Código Florestal. Agora estou lidando com estou relatando um tema da maior importância, que é criando uma regra nova para o Brasil, para que a gente possa aumentar a competitividade do Brasil do ponto de vista da inovação, da ciência e tecnologia, mas eu não abro mão de fazer a defesa do consumidor, do cidadão, como cidadão também. O senador Assi, eu recebi as explicações, eles falaram que o sistema é falho, que o modelo que eles montaram para abastecer Acre e Rondônia é falho, com a entrada, as turbinas de geração de Santo Antônio Geral entrando em funcionamento, mostrou-se falho. Eles vão precisar de pelo menos um ano, já estão trabalhando, mas não basta justificar para mim na audiência. Eu quero que esclareça para a opinião pública, mais do que isso. Os prejuízos que a opinião pública, que o cidadão, que o contribuinte sofreu, recorre a quem? Obviamente que vai ser o sistema Telebrás, mas eu quero que as autoridades justifiquem na Assembleia, com essa justificativa, prestando conta para a imprensa, para a opinião pública, o cidadão também sinta que ali está sendo dado uma orientação para que ele busque os seus direitos. Queria, então, também aqui fazer uma observação. Tem circulado notícia no Acre, eu cobro, fiz uma ligação para o diretor-geral do DENIT de que se estariam tirando os equipamentos da obra de recuperação da BR-364 de Sina Madureira, Cruzeiro do Sul. Eu estou aqui da tribuna, eu sei que tem assessoramento parlamentar, eu faço um apelo ao DENIT, que também vou entrar com requerimento na próxima semana, que não retire esses equipamentos, que reforce, aliás, o trabalho, que possa ampliar o trabalho para que a população do Acre possa fazer o uso dessa BR, que não aguenta 2 invernos seguidos sem que esteja presente as equipes de recuperação dela, pelo tipo de solo, pelo regime de chuva, pela situação, inclusive, de uso da própria BR. E faço um apelo mais ainda, que se inicie imediatamente, que se amplie o trabalho de recuperação da BR-317. Conclua-se o trecho entre Chapuri e Brasileia, que está perigoso, que está lento, e faça o outro, que já tem causado acidentes com vítima, com morte, entre Brasileia e Assis Brasil. Eu trabalhei, fiz essas obras quando eu era governador, já se passaram 10 anos. Óbvio que a estrada na Amazônia tem que estar sendo refeita. E ela era bem sinalizada, com as laterais, o mato, toda uma sinalização horizontal, vertical, bem cuidada, com paradas e abrigos. E agora, a gente cobra isso porque a nossa estrada, que quando se vinha do Peru, da Bolívia, entrando no Brasil, você era pego de surpresa, uma surpresa positiva, pelo padrão da nossa estrada. Agora a surpresa é negativa. A estrada do lado peruano está melhor conservada e a nossa está pessimamente conservada. E eu faço esse apelo aqui, senador, aos... Senador Jorge, aproveitando o frete, já que Vossa Excelência citou a BR-364, no trecho entre Rondonópolis e Cuiabá, lá no estado de Mato Grosso, também estamos quase na mesma situação. As empresas estão já para retirar as máquinas porque não conseguiram receber. O senador Blairo Maggi, e eu e o senador Hélito, que somos da cidade de Rondonópolis, fizemos uma sugestão, enviamos para o presidente, que ele possa fazer o pagamento via Banco do Brasil, ou via um dos bancos do governo, e posteriormente fazer esse pagamento aos bancos.
O nosso pedido é no sentido de que essas medições que as empresas estão apresentando sejam pagas, porque as obras já estão, as empresas já passaram a cobrar pedágio e as pessoas estão rodando sem ter a rodovia entregue. E como as empresas estão parando, nosso desespero é o mesmo que Vossa Excelência colocou aqui, porque a gente fica a preocupação é a população cobrando. Foi esse. Muito obrigado. Eu só quero, então, agradecendo, aqui, vim à tribuna cobrar que se mantenha, que se acelere o processo de recuperação da BR-364, especialmente de Sena Madureira até Cruzeiro do Sul. É um esforço do governador Tião Viana, de toda a bancada, e o DENIT precisa manter o serviço num ritmo que garanta o ir e vir do povo acreano. E cobrar que se intensifique e comece o trabalho de recuperação da BR-317 no trecho Brasileia até Assis, Brasil, na fronteira a tríplice fronteira com a Bolívia e com o Peru. E, claro, o principal tema que me trouxe aqui, além de informar da audiência pública sobre energia, sobre os apagões que nós vamos fazer no dia 5 na Assembleia, foi a apresentação de um requerimento em nome do povo do Acre, povo de Rio Branco, todos os municípios, cobrando explicação da ANT. O requerimento que faço ele é objetivo, porque os aumentos abusivos de janeiro até agora no preço do combustível, injustificável, especialmente da gasolina, no município de Rio Branco, capital do Acre, em todo o interior do Estado, que se diferencia, o Acre de novo aqui. Nós não queremos esse título, a passagem aérea mais cara, o combustível mais caro, o serviço de telefonia mais caro e ruim, o preço de energia mais caro, nós não queremos esse título. E eu vou fazer do meu mandato um instrumento em defesa do contribuinte, do cidadão que precisa, que quer, que deve ter um serviço de qualidade e de um preço justo. Muito obrigado.